Bem-vindos ao podcast Amigos do Vale. Já vou pedir para compartilhar, se inscrever e dar like no canal. E hoje eu vou conversar com um cara que... Eu não sei se a gente começa por falar de música, começa a falar de carro, começa a falar de profissão, começa a falar de encrenca. Tem bastante coisa. Tem bastante. Dos amigos. Tem bastante amigos também. Braço Norte principalmente. João Alexandre Fornaza. Isso. Tem mais algum nome no meio, Fornaza? Não, era isso. É só esse nomezinho. Tá de bom tamanho já. Ô Fornazinha, todo mundo conhece o Fornazinha da Chapeação, mas na verdade não é só o Fornazinha da Chapeação, né? É o Fornaza músico. A gente tem um envolvimento bem grande com música. Mas primeiro eu queria agradecer, Juninho, o teu convite. E quando você convidou, eu queria aqui deixar registrado que eu fiquei super feliz pela lembrança, né? Eu sei do teu entusiasmo com as causas sociais da cidade, com a população da cidade de modo geral. Hoje é a 18ª edição, né? 18ª. E eu acompanhei algumas pessoas que vieram aqui, todas elas super bacanas, né? Todas elas com uma representação muito legal aqui em Braço do Norte. E eu fico até um pouco assim feliz de ter recebido esse convite também. Espero manter essa expectativa, né? Que você tem em relação a nós, a nossa família, né? E espero contribuir também. E que seja tão legais quanto os outros também que estiveram participando aqui. Cara, se for metade das conversas que a gente tem lá no teu estúdio de vez em quando, já vai ser bem proveitoso. Ô Fornaza, ontem, a última gravação que a gente fez foi o GG. Poxa. É o cara que falou de ti também. O GG, pô, grande abraço pro GG. O GG, ele disse, uma coisa que marca, que tanto ele quanto o Jorge falaram aqui, que se tu puder levar um pouquinho de alegria pra uma pessoa, já é um motivo pra tá fazendo o trabalho voluntário que eles fazem, né? Sim. Eles fazem teatro, fazem stand-up. O GG faz até stand-up. O GG é uma figura, né? O GG é Nas conversas que a gente tem, eu sempre falo pra ele que ele tem uma via artística muito grande, muito forte. Assim quanto o Jorge tem. O Jorge, tá falando de Jorge Atleta, né? Jorge Atleta, sim. O Slash. Legal. Então é sempre bacana as conversas que a gente tem com ele, que a gente sabe a gente enxerga neles a responsabilidade social que eles têm, né? E vem tratando isso de uma forma super bacana, né? Sim. Que é no atender as pessoas, no alegrar, no levar uma peça teatral. O GG tem toda aquela performance que eu acho muito bacana, onde ele imita o Freddie Mercury, né? Tina Turner. Isso, cara, é muito legal isso aí. E às vezes eu tenho certeza que ele sente isso, né? Por isso que ele vem realizando isso há bastante tempo, né? Sim. O Jorge também. Porque às vezes as pessoas, eles enxergam as pessoas chegando de repente, às vezes não estão num momento muito legais, um pouquinho mais tristinhas. Mas mas a partir do momento que eles lá exercem a sua atividade, lá, a sua parte artística, eu tenho certeza que eles enxergam que elas ficaram melhor do que quando chegaram, né? Sim. Então é isso que faz o artista, né, tá sempre, né, nessas causas sociais, envolvendo com a sociedade, com todo o pessoal, né? Então eu admiro esse tipo de pessoas. Eu vejo neles assim uma riqueza diferente. Não essa riqueza financeira, uma riqueza de espírito mesmo, né? Sim. Como o pessoal fala aí. O GG não tem... Nossa, tu tá perto dele, tu não para de rir. Isso, onde ele chega parece que já vem, né? Trazendo um espírito diferente, né? Como diz um amigo meu, o Duda, um caminhão de bobiça atrás. Mas é nessas brincadeiras que esse pessoal vai deixando a vida de muita gente mais leve, né? Sim. Então, por isso que eles são super queridos aqui na nossa cidade, né? Na nossa região aí, né? Sim. Legal. Ô Fornaza, mas hoje eu quero focar na tua história, só que eu não sei por onde é que a gente começa. Fornaza, eu acho que Fornaza mais forte ficou quase acho que do esporte até. No esporte, eu me lembro que na época o radialista era o Luiz Antônio. O Brescianini. Meu amigo, irmãozaço de muito tempo, né? E o Brescianini, teve uma época que ele começou a transmitir as partidas da CME, e a gente jogava em muitas cidades, e ele ia junto, acompanhava. Ele tinha um Corsa verde, 4 portas, nós ria muito, e a gente contava muitas histórias. Ele é um cara super inteligente, né? Uma sabedoria muito grande. E nas transmissões, ele acho que é onde o Fornaza meu ficou mais... começaram a me chamar mais de Fornaza, porque nas transmissões ele transmitia como Fornaza, não como Alexandre, nem Fornazinha, Fornaza goleiro, assim, né? E depois a gente voltou a ser... nosso laço se estreitou mais, a gente começou a ficar mais amigos ainda quando a gente se conheceu através da música, né? Tiveram um programa junto? A gente fez um programa junto, ele recebeu o convite do Luiz Antônio e tal, e aquela coisa, né? Vamos fazer, e pra quando? Pra domingo agora. E o Luiz Antônio na cabeça dele já tá bem adiantado. Foi muito bom porque a gente aprende muito.
tu também tá nessa parte aí, eu ficava mais atrás dos bastidores, mais na mesa. Mas eu ouvia muita pessoa bacana, né? Como você acompanha agora nesses últimos 17 programas aí. Você aprende muito vendo as histórias do pessoal, né? Esse pessoal bacana, né? Então eu tive essa oportunidade de estar com o Luiz Antônio. Então acho que o Fornasa, ele ficou mais forte, eles me chamando mais por causa do esporte, né? Que eu jogava na CME. E depois na música também, Fornasa, e foi ficando, né? Mas o começo da música não foi lá no Extremunção, como a gente até a gente fez um programa com o Fabiano Tizoni na rádio, que vocês contaram uma parte da história do Extremunção, né? O que podia falar. Grande abraço Fabiano também, né? Um grande entusiasta da música também, né? Sim. A música sempre pegou muito forte em mim, assim. Da onde que veio, por quê, não sei. Meu pai gostava muito de gaita, né? Só que eu não gostava muito do estilo. Hoje que eu aprendi a gostar o estilo do que o pai me escutava, né? Eu via que ele também estava certo. Que o pai era muito fã do Adelair Bertucci. E aí no aniversário do pai de 85 anos a gente teve a oportunidade de ver e conversar com o Adelair Bertucci. Então é tido como um dos 4 pilares da cultura rio-grandense, né? Sim. E a música dele é muito boa, realmente. Ele é um grande estudioso, né? Mas o pai teve uma não tanta sorte que eu me apaixonei pelo contrabaixo, né? E virei um músico de rock. E não virei gaiteiro, então... E meu pai falava, eu quero comprar uma gaita, eu te ajudo agora. Baixo, a guitarra não. Então, e eu vi tava na Arroio do Silva, o pai tem casa na Arroio do Silva, tem uma pousada lá. E tinha um evento na praça, e eu fui visualizar esse evento. Tinha ali, eu acho que 8, 9 anos de idade. E era a banda De Fala. E o vocalista Educar. É um punk rock lá, um cara... piradão lá Já existia naquele tempo de fala? Já. Um crucifixo, mas só que não tinha crucifixo, era um símbolo da Mercedes, de caminhão, no peito, e sem camisa. E aquilo estava levantando uma chuva forte, uma trovoada. E ele disse no microfone, quem é rock and roll não foge de chuva não. Mas despencou-lhe uma água, um vento. Me lembrei da história do Jorge Sleta, que eles foram fazer uma peça de teatro. Na frente da igreja. E ficou só uma senhorinha. Isso. Nesse show eu era só... Eu olhei pra trás, não tinha mais ninguém, eu fiquei com vergonha, era quase uma criança, cara, e fiquei ali, rapaz. E ali eu acho que, a partir dali, eu comecei a procurar bandas de rock e tudo mais, né? E aí vim pra Braço do Norte, e tinha muito pouca banda de rock, né? Conversei com o Márcio, o Magu, né? Magu. Filho do seu Jaime. E aí o Magu conhecia uma banda que tocava aqui em Braço do Norte, que era acho que era o antigo Brecagem, ou Raio de Lua, se eu não me engano, acho que eram as duas, eram as mesmas. E aí me convidou para ir na garagem da casa do Clóvis, onde eles ensaiavam lá. Para ver o ensaio. Então ali, achei muito legal. O convívio deles, a conversa deles, a amizade deles, né? E até hoje eles são amigos, né? Uhum. Clóvis, o Hélio, são pessoas sensacionais, né? E aquilo ali, me chamou muita atenção. E dali começou a busca. E depois de tempo, eu conheci um músico aqui em Braço Norte, que já tocava um violão legal, já tava pegando aula, que era o Leonardo Tramontim. O Nado. Isso, o Nado. E dali pra frente a gente montou uma banda, que não era Extremunção, era uma banda mais, de música mais pop, né? Popular, né? E aí a gente ficou acho que 1 ano buscando um baterista. E aí saímos com vários bateristas. E até com o Pascoal, o falecido Pascoal, que era do Volívio também. Sim, tocou no Muso Som também, né? Só que a gente ensaiava, mas eles tocavam em outras bandas, então a gente não conseguia, né? Até que a gente encontrou o Alexandre Medeiros, né? Que é o Pardal, né? E ali teve uma química muito grande, né? Pela amizade e pela musicalidade do Pardal, né? Que de nós três, o Pardal sempre foi na parte rítmica ali, aquela inteligência de dividir os ritmos, os tempos. Ele, na verdade, nos ensinava, né? Eu não sabia como ele tinha isso, que ele até então não tinha tido nenhum tipo de aula. E nos passava. Não, o tempo é aqui e tal. E a gente aprendeu muito com ele isso. Ouvido absoluto? Não é questão de ouvido absoluto. Eu acho que ele escutou muita música, talvez, desde quando era criança. E ele tinha as divisões certinho. Eu fui ver isso, comprovar isso, muitos anos depois, que eu fui entender as seminas, as semicocheias, aqueles tempos todos, né? Eu já fazia por conta do Pardal, só que ele, sem saber, ele já dividia isso certo, né? E repassava para nós, né? Então a gente tinha os tempos tudo mais certos, né? As notas nem tanto.
Porque, Juninho, era uma época era muito lá atrás, então a gente não tinha muita tecnologia, então... Era revistinha de cifra? Isso, cara. Então, pro rock era um pouco... Quase nada. Um pouquinho pior ainda. Então, pra te tirar uma música, você tinha que escutar ela 1000 vezes. Então, se pegava uma nota errada, tu ia tocar aquela nota errada o resto da vida. Depois que agora que veio essa tecnologia, tu consegue... Claro, também o teu ouvido vai melhorando, né? Mas na dúvida, tu tens primeiro a tua didática que tu estudou, que na dúvida tu sabe ali de um campo harmônico que a nota vai estar, de repente ela já te auxilia, né? Pra saber que nota que o pessoal fez, tal, as bandas, né? E na dúvida mesmo, aí você tem a tecnologia hoje de abaixar a rotação, eu não busco tanto, mas quando é pra tirar dúvida, Daí parte pra esse lado. Aí eu parto pra esse lado. Quando tem que pegar uma música bem legal, que o pessoal exige, aí sim. O Fafá começou com vocês também, né? Fabiano Medeiros. É que o Fafá, o que acontecia, tinha alguns momentos assim na vida do Pardal que ele ficava assim um ano em Laguna por conta do hotel. Da família. Do Atlântico Sul, né? Então a gente ficava naquela, o Pardal agora vamos ter que arranjar outro baterista pra gente não parar de tocar. Então tivemos o Fafá, excelente músico até hoje, né? Um profissional muito bom mesmo. E tem um conhecimento de causa muito grande e ajudou muita gente também aqui em Braço Norte região. Teve o Fafá e teve também o Éder, não o Éder Medeiros, um Éder que mora lá em Capivari. Hoje ele trabalha na automação aqui da Ifisa. O filho dele é professor, ele dá aula de robótica no SESI. Então outro baterista bem bacana também, uma pessoa super bacana. Esse eu acho que eu não cheguei a conhecer. Mas de repente tu... Às vezes de nome não. A hora que tu vai lembrar ele. É um ótimo baterista também, assim, quanto o Fafá, né? E quanto o Pardal também, né? Então, mas claro, a gente ficou tocando com o Pardal acho que uns 15, 16 anos, assim. E nós éramos muitos amigos, assim, muito parceiros mesmo. É que nós tocamos como a extremação em 3 pessoas, a gente acho que levou uns 15 anos, 15, 16 anos. E aqui em Braço Norte tinha uma das primeiras bandas de rock que teve aqui, era a Heresia. Do Cobaia. Isso, era o Gilson Cobaia no contrabaixo, que era um excelente contrabaixo. Aprendi muito com o Gilson, muito mesmo. Ele era muito musical. Gilson, na época, para ter ideia da proporção da musicalidade dele e assim, do bacana que ele era, teve um certo momento que o pessoal, eu tinha uma música muito difícil para tocar, era quase que um solo de contrabaixo. E um cidadão, eu não estou lembrado quem foi que me falou assim, pô, se um dia tu conseguir tocar essa música, e era muito difícil, Juninho, pô, tu vai estar tocando quase igual o Gilson, cara. E ele sempre foi muito inteligente em tudo, inteligentíssimo, o Gilson era inteligentíssimo. Eu acho que eu ainda tenho hoje, assim, como talento puro, assim, de arte, de artista, talento. A gente tem todo esse pessoal que a gente falou. Mas de ser assim, como é que eu vou dizer, que palavra que eu vou usar assim para não minimizar a situação? Não, tipo quase que de rockstar, assim. Eu nunca vi nada parecido igual o Gilson. Nem político, nem... O carisma dele. O Gilson, o pessoal gostava tanto dele. Nós ia tocar em Uruçanga, num evento, nós estávamos na época tinha os bares, e eles faziam um palco do lado do bar. E aquilo enchia de gente, né? E nós estávamos tocando num evento desse... O pessoal parou, o pessoal saía de onde nós estávamos tocando, o pessoal estava tudo ali, deu aquele murmúrio e tal, o que aconteceu, o que é isso? O Gilson tinha chegado. Na época ele tinha um Mustang, disse, caramba, que é isso? Aquele Mustang branco? Isso. E ele foi um grande cara, assim, foi um marco diferente aqui para nossa região, porque na época a importação de instrumento musical era muito difícil, não se tinha, tocava com baixo tonante, Giannini, né? E o Gilson ia estudar as máquinas, ia ver feiras de máquinas em outros países, e trouxe um baixo Yamaha, se não me engano, da Itália, e tocou com esse baixo muito tempo, aqui em Braço do Norte, e a sonoridade era diferente, assim, era lindo de ver. E esse baixo, quando ele foi em outra viagem, ele trouxe um Ibanez para ele, e ficou com 2 baixos, e me vendeu o Yamaha. Então tu vê que legal que é isso, né? Ele repassou o Yamaha e também já consegui Não via como um concorrente. Isso, por conta do Gilson, então a gente teve toda essa oportunidade de ter um instrumento legal, assim, de tocar com um som bacana, igual esse pessoal, né, de fora exercia, até outras bandas, né? E depois ele trouxe outro contrabaixo, me vendeu aquele outro Ibanez também. Então ele foi muito bacana para a região, muito bacana mesmo. A questão de música, ele ajudou muita gente. As caixas que eu tenho lá no estúdio, até hoje eu não troquei. Eu já tive vários sets de contrabaixo, já fiz
várias trocas de caixa, mas teve uma que a gente fez na fábrica dele, acho que a gente levou uns 2 dias para fazer, ele mesmo que desenvolveu. Ele desenhava, fazia tudo. Isso, ele viu um set, a gente foi ver lá em Criciúma, ele olhou para as caixas e disse, tá, Jesus a Deus? Não, tá aqui, Fernando, vamos lá fazer isso aí. Até as medidas. Tudo, cara. E o som da caixa é maravilhoso. Tô com ela até hoje, eu já na época o Zabote botou um instrumento musical ali em cima, na loja ali, né? Uhum. Então quando chegava um set de contrabaixo, eu pegava e ali embaixo e testava, e testei vários. As de cima eu até acabei trocando, mas a de grave, a de baixo, continua mesmo. Até hoje continua mesmo. Então ele era assim, ajudava muito, contribuía muito com a música e outras causas. Com certeza não foi diferente também no ramo dele de desenvolvimento de máquina para moldura. Com certeza ele contribuiu com muita gente. Então o pessoal sabe do que eu estou falando. Então isso foi muito bacana nessa parte aí. Foi bom ter lembrado dele também. Assim como foi bom também ter lembrado do Pardal também, né? Sim, sim. Aí não tem como falar de Extremo Som sem falar deles, né? Isso, aí eles tinham essa banda, o Gilson e o Zabote. E aí depois o baterista deles também foi embora. E eles fizeram um convite pra gente unir. Aí ficou juntou as duas bandas. Isso, aí veio o Gilson da Heresia e o Zabote nos vocais dele. E aí eu fiquei no contrabaixo, o Gilson foi fazer a base. E foi outro momento que daí, como o Zabote veio para fazer os vocais, te abriu um leque maior para te pegar músicas diferentes. E aonde que a gente começou a tocar, o Zabote gostava muito de Iron Maiden, né? Então onde que a gente começou a tirar bastante músicas do Iron Maiden. E foi um momento bem legal, a gente gravou música, vídeos, toquei muitos ali do Titãs em Orleans, antes do Nazaré, em Tubarão. Chegaram a tocar na Pro do Sul? A gente não chegou a tocar antes do Nazaré por conta que o vocalista deu uma laringite, se eu não me engano, na época. O Nazaré não pôde tocar, né? Isso, eles fizeram um show acho que foi lá no norte, e super calor, e vai tocar em Porto Alegre, e era aqui, tava muito frio. E ele em Tubarão ele tava sem voz. Nossa, tinha muita gente, cara, muita gente esperando, e ele não conseguiu. E aí nós era a primeira banda ali antes deles. De abertura. E aí eu sei que eles vieram dar um recado, e quem veio dar o recado não foi o baixista. E tudo aquele pessoal lá, e todo mundo não sabe o que quer fazer, o pessoal, né, a hora que eles falaram que no Nazaré não ia tocar mais, tal, o pessoal ficou meio constrangido, bandeira da Argentina, do Paraná, tudo quanto é lugar, do Rio Grande do Sul e tal. E eles perguntaram para nós se nós queríamos continuar, mesmo assim, tocar naquele momento ali. Nossa, nós agora. Com certeza. E foi muito legal, tem umas filmagens super bacanas, assim, daquele momento ali. Legal. Essa nova trajetória que emendou ali. Pode contar a história dos Zabotes do casamento que vocês foram tocar na FAI. Vou deixar o Zabote chegar num podcast, convida ele, que dele vai falar. Cara, se ele pudesse vir, ali tem história também. O Zabote também foi um parceiraço. Por conta na banda, porque ele montou uma loja. Ele gostava tanto de música que ele montou uma loja. Isso. Ele e o Fafá, né? Isso, o Fafá também. Depois o Fafá também veio com ele. Veio com ele junto. O Fafá tinha conhecimento de equipamento e tudo mais, né? E aí aconteceu que o Zabote conseguia trazer os cabeçotes de guitarra, de contrabaixo, né? E fazia um preço diferenciado para nós, que nós tocávamos junto com ele. Pai para filho. Aceitava e tal, e fazia em 10 vezes. Ia comprando dele, foi muito bacana, cara, a participação dele. Também contribuiu bastante também. Sim. Com conhecimento, e ele... No finalzinho da extremoção, que o pessoal já estava um pouco mais cansado, o Zabote fez o convite para o Adair Daffenbach. O Adair, na época, devia ter uns 28, 29 anos. O Adair de Criciúma, né? Hoje é um grande produtor musical. Tá em Los Angeles, se eu não me engano. Aqui do Brasil, ele foi tido entre os 5 maiores produtores, né, de rock do Brasil, né? E o Adair veio pra cá, rapaz, aquilo foi muito legal. Também foi um outro aprendizado, assim, a gente tocou, assim, durante acho que um ano. E nós ensaiava aqui no prédio. O prédio não estava pronto, botei umas portas de madeira lá e foi muito legal. Foi muito bacana. E, inclusive, nessa época, essas vindas do Adair, eu tinha ali, nós estávamos com o estúdio, tinha um coral que veio me pedir para me fazer uma gravação. Era do seu Lauro Schlickman, aqui da Vila Nova. Eu não estou bem lembrado, não sei se era Vida Nova, eu acho que era. O professor Laurão? Professor Lauro. E o Solaro veio perguntar para mim, eu já estava tocando com o Adair, disse, Solaro, tem um músico aqui que é importantíssimo aqui para a região, tem um conhecimento muito grande, ele grava,
vamos pagar um pouquinho mais e vamos trazer ele para gravar vocês. Meu filho, vamos trazer esse. E aí o Adair veio gravar e gravou o coral da Vila Nova, com o seu Laurão, um CD com 10 músicas. E se você escuta esse CD, mas é muito legal, cara. Muito legal, parece surreal. E É coisa profissional. muito bom, já na época, né? E o Adair tinha firmado o compromisso conosco porque ele quer gravar com o nosso órgão de tuba aqui na igreja aqui. Na época ele tava com umas reformas ali, se eu não me engano. A gente não conseguiu. Mas tá indo em pé. Daqui a pouco, quando a gente conseguir fazer algum trabalho que vai utilizar esse órgão ali, talvez falar com o maestro Lourenço Miller, e talvez ele venha aqui e grave, né? Daqui a pouco acontece. Eu me lembro que com 30 anos de idade ele estava preocupado que tipo a vida musical dele não tinha ainda engrenado, ele estava super preocupado. Pô, nós vamos gravar um CD com essa emoção, vamos fazer uma coisa, cara, vou chegar aos 30 anos, eu não fiz nada ainda na minha vida. E hoje ele é tido como um dos melhores produtores do mundo. Do mundo. E aqui pertinho da gente. Eu não consegui mais quase conversar com ele, a gente, no fim, na correria, né? Mas dias atrás eu quase caí de costa. Porque você compra plugin de estúdio, né? De gravação. E eu peguei se eu não me engano, da Waves. E eles têm os pacotes lá, dos grandes produtores. Aí tem dos produtores do Beatles, tem do Queen, de todo esse pessoal grande aí, Pink Floyd, o sentido, o equilíbrio que eles usaram, os microfone e tal, aquela coisa toda, né? E vários produtores, e num desses plugins estava lá o set Adair Daffenbach. Eu quase caí para trás, porque tem que ser gigante para ter o teu nome numa marca dessa, tipo do Waves, de plugins, do que tu usa no teu estúdio. O som de bumbo que o Adair, o som de microfone que o Adair usa no estúdio dele, o equilíbrio e tal, então tá lá o plugin dele, com a configuração dele. Eu achei fantástico, assim, ele é aqui de Criciúma, e foi muito legal ter tocado com ele também, né? E foi guitarrista da Extremoção, né? Foi guitarrista também da Extremoção. Sim. Tocava aqui no prédio, a vizinhança rena, brava. Quando não era no depósito do seu Ítalo. Eu acho que nós perturbava um pouquinho mais, Ali vocês perderam a oportunidade de ter cobrado a entrada, porque todo mundo ia ali. Ia bastante gente, né? Sentado em cima do cimento do carro. Mas a gente fala brincando assim, né? Mas tanto aqui no depósito da família Tramontim, quanto ali em casa também, né? O pessoal das redondezas ali, eles foram muito bons conosco. Porque a gente sabia que o som era alto realmente. Era rock and roll. Mas ali tinha toda a família do saudoso do seu Abidon, né? E aí com o Erivelto, com os filhos ali, a Dona Maria, o Vânia Oliano ali, o Vanisdano bem na frente. Na frente, Seu Epídio. Seu Epídio. Vocês também ali. Nós era um pouquinho mais longe. Nós conseguia também incomodar lá, né? Atrás tinha o bar do João ali, né? Que eles falavam. Riva. Eles falavam também, mas tá alto demais isso. Então a gente, no fim, a gente se tornava amigo, né? O som era tão alto. E também era tarde, né, Fornaza? Não era noite? Não era no sábado à tarde, né? Mas incomodava um pouco. Mas a gente, no fim, acaba até se tornando amigo pela gentileza desse pessoal, né? Uhum. Que não xingavam nada, não. A gente fala assim, brincando, né? E lá em casa também, quando a gente começou a ensaiar com a Extremoção lá, a minha vizinhança lá por isso que eu sinto muita falta quando eu fico mais do que 3 dias em Braço Norte, porque meus vizinhos lá são muito legais, todos eles. É uma benção realmente eu estar morando ali onde a gente está morando até hoje. O pessoal se enxerga, bom dia, como é que tá? Isso, aquela coisa, né? Até hoje a gente está ali. E passa o Martiliano, passa a dona Elza, o pessoal todo ali. Antes, quando morava a dona Vadeli ali também, saudade da dona Vadeli. Aí com toda a família, com a Adilson, com o pessoal todo ali. Que você sente falta. Sente. Do bom dia, do aperto de mão e da conversa, né? Então, por isso eu gosto muito de Braço Norte. E realmente, não tem nenhum problema de falar isso, né? Sinto falta quando eu fico muito tempo fora de Braço Norte. É o joguinho da terça, do futebol da terça, vai lá, conversa com o pessoal, o pessoal da música, né? Então aqui tu tem muito, mesmo que de repente você tá num dia um pouquinho triste, aí chega um pessoal dele, chega um parceiro, o seu Juninho, convida para gravar um podcast. Então vai deixando a sua vida mais leve, mais alegre. A parte da chapeação. Como é que entrou na tua vida a parte da chapeação? A parte da oficina.
Quer saber isso? Cara. Eu já sei, na verdade, mais ou menos. A chapeação, eu era bem novo, na época a gente podia trabalhar um pouco mais novo, né? Sim. E aí eu sei que a mãe pediu assim, ó, vamos arranjar um empreguinho aí, né? Vamos trabalhar. E ali em casa tinha a Moldurarte, ali a catarinense, né? E eu sei que eu fui pedir emprego na catarinense. Então eles pediram para me votar, ó, só vota aqui 1 ano. Tu é muito novo ainda. Eu disse, não, pá, o que eu vou falar em casa? Como é que eu vou falar em casa que eu vou votar isso daqui? Eles não vão acreditar. E aí, perguntando para um, perguntando para outro, onde é que a gente podia arranjar emprego, aí tinha o seu Renato Lessa, ele disse, ó, aqui a gente pode botar aí para fazer limpeza, coisa e tal, né? Não sei se ele vai gostar e tal, né? E eu fui trabalhar com o Renato Lessa. Pessoa extraordinária também. Eu acho que eu trabalhei, acredito, uns 6 anos com o Renato Lessa. E no Renato era uma família, na verdade, né? Que aí, na chapeação tinha o Zico, trabalha comigo até hoje, cara. Pessoa super bacana mesmo, cara. Não tem nem adjetivo para falar do Zico tão bacana que ele é. Aí tinha o Gordo, Rodemar Ferreira Boy, que nós, filho do seu Alair e da dona Arlete. E o Renato Lesta, da família, e trabalhou outros pessoal, né? Mas esse pessoal aí, trabalhou o Deco lá também, que era super bacana. Então, poxa, eu gostei muito de trabalhar lá. E aprendia, né? Aprendia quase sem saber que estava aprendendo, mas estava ali exercendo uma atividade. E era bacana ali, os momentos que a gente passou ali. Trabalhoso, sim, né? Mas a gente brincava muito, ria muito, né? Antigamente o serviço era diferente, né? Tu ia trabalhar, mas não era uma cara de trabalho. Tu produzia. Só que tinha brincadeira, tinha amizade, tinha tudo isso junto, né? Eu acho que tinha uma liberdade, porque tu pegava de um lado de um carro, o Gordo do outro lado era falando brincadeira o dia inteiro, né? Então isso ali passava o dia e era bacana. E tá todo mundo na mesma profissão até hoje? Só o seu Renato, acho que não, né? O seu Renato não, o seu Renato depois foi pra cooperativa, se aposentou-se, né? Se aposentou, né? Mas a pessoa muito bacana, muito, muito boa mesmo, cara. Pra mim, eu falo como patrão também, não tenha dúvida. Mas pra mim ele somou muito também como ser humano. Porque eu era novo, né? Devia ter 15, 16 anos. E ele era muito boa gente com todo mundo. Entendia todo mundo bem, pessoal. Sempre rindo. Tudo brincando. Contente, brincando e tal. E sem querer, você aprende com isso também, né? Então foi um patrão super bacana que eu tive, assim. E somos amigos até hoje, onde a gente se encontra, onde a gente se reúne. E eu tenho maior apreço por ele, pela família dele também. Esse pessoal bacana. E aí começou a chapeação dali, né? Nessa época o teu pai já tinha empresa de ônibus, certo? Trabalhei também. Trabalhou na Braço Nortense. Trabalhei de cobrador também. O Tonico trabalhou contigo? O Tonico eu acho que trabalhou... Ele é cobrador do teu pai? Mas só que eu acho que o Tonico, não sei se numa época de antes, cara... Que eu trabalhava de cobrador, eu era novinho. Então eu pegava a linha direta aqui em Braço do Norte, saía às 7 horas... E como tinha muito movimento lá em São Martim, Tubarão, lá tinha uma outra linha, tinha um outro ônibus esperando. Então eu chegava lá, embarcava no ônibus lá, e era era maluquice, que era muita coisa, cara. Pra mim, melhor o cara começa a pensar hoje, Jesus, como é que o cara não é? Mas tudo sombra, tudo foi bom ter passado por isso, né? E aí ia cobrando, mas não sabia que isso era trabalho, sinceramente, porque você acaba conhecendo muita gente. Onde ficava o nosso ônibus ali, até hoje tem um galpão ali. Mas tinha um senhor que era um motorista, que ele também trabalhava em Tubarão. Ele aproveitava e ia dirigindo de ônibus. Ele só esperava embarcar e ia até Tubarão, parava o ônibus lá na rodoviária, ele ia pro serviço dele e na volta a gente voltava de novo. Então a gente vai sendo amigo desse pessoal assim, de boa, e levando, era um trabalho, mas tava rindo o tempo todo. Descontraído. Tava rindo. E eu ficava na agência em Tubarão dele. Ficava vendendo passagens de Braço Norte, de Tubarão para Braço Norte. E essa época eu sei que eu tinha ali, acho que 12 anos. Na época eu podia, né? E eu tenho minha carteira de motorista, eu acho que de trabalho. Desculpa, minha carteira de trabalho, eu acho que eu tô registrado, acho que com 12 anos. Com 12? Com 12 anos. Tá até aposentado, mas não, tá. Espera mais um pouco. Ainda tem lenha pra queimar. Tem, graças a Deus tem. Que Deus continue abençoando nós, que a gente possa estar trabalhando aí por bastante tempo ainda. Trabalhou dos 12 até os 15
na Braço Nortense. É que daí o pai vendeu a Braço Nortense. Ah, daí. Na época. Daí ele convidou tu a achar outro serviço. É que daí era o pessoal de Siderópolis, era outra administração, outra empresa. Daí eu acho que eu era muito novo também, Não encaixava? É porque queira ou não queira, o trabalho do cobrador de muita responsabilidade. Você tá lá com um pacote de dinheiro. Daqui a pouco chega alguém. E eu era muito novinho, era muito novo, cara. Então eu não tinha ainda essa. A malícia. Não é questão de dar o truco. Dar o truco você aprende. Sim. Mas assim, a questão de responsabilidade, né? Não imaginava que era tão. Não tinha malícia de que alguém fosse fazer alguma coisa contigo por causa do dinheiro, né? Não imaginava que a responsabilidade era tão grande, né? Por conta do dinheiro ali, levava isso aí tudo de brincadeira, na verdade, né? De boa, né? E aí de lá, o pai vendendo, dali eu fui trabalhar no Seu Renato. E o Seu Renato também, depois de uns 7 anos ali, 6, 7 anos, aí ele também vendeu a oficina também. Aí também. O seu Vilmar era irmão dele. Vilmar. O seu Vilmar Lessa, que era aqui. Não. O seu Vilmar era chapeador, né? Chapeador, mas não era irmão do Seu Renato, não. Eu acho que eram primos. Se eu não me engano, acho que eram primos. A do Seu Renato não. Onde é que era a oficina do Seu Renato que eu não sei? Do lado da Dancidez ali. Ah. No da Leste, Giovanni ali. Sim. Hoje tem o prédio ali? Isso, tem até hoje o prédio ali, né? Na época tinha ali a oficina de funilaria e pintura e do lado tinha o concerto de máquinas e tratores do Seu Medeiros. Do Menda ali, do Marlon. Do Marlon. Isso, depois eles passaram pra parte de antena parabólica. Isso, depois de tempo, né? Aí eles vieram aqui pra baixo aqui e fizeram isso, né? E era bem encostado na Dancidez mesmo ali. Bem encostadinho. A nossa oficina ali. Bem encostado ali. E não ficava final de semana pra ir na Dancidez? Na época eu devia ter uns 16, 17 anos ali. Mas não, na Dancidez ali não. Só... Agora é a revenda do Mariano, lá onde era a Dancidez, né? Isso, Tava lá trabalhando, fazendo um negócio lá outro dia, o cara que tava lá pintando ele assim. Pintando pra cima e pra baixo, né? Eu tinha até fiado pra entrar. Mas eu ia algumas vezes, quando um tempo atrás, né? Era um local bacana ali, né? Bem cuidado pelo D'Alessio, né? Pelo Binho também, na época, acho que era. Acho que era meio sócio deles, né? E o Giovanni que era o DJ. O DJ? Já começou dali. Tinha uns eventos, eu sei que uma noite de Halloween. Tinha o pessoal da nossa sala participava e tal, coisa. Era legal, bacana. O Braço Norte tem umas pérolas perdidas aí que a gente tem que resgatar. Tem. Bacana ali. Até pro pessoal se encontrar também, né? Sim. Porque muita gente não sabe a história de Braço Norte, o que aconteceu, como era, como é que não era. E o que tem hoje. Hoje a gente sabe o que tem. Mas há 30 anos atrás o que tinha? Era Dancidez. Eu acho que muitos casais se encontravam ali e casaram, né? Tirando a parte da música, e da chapeação, Fornasa também já foi atleta. Até nós brincávamos que ia jogar no Grêmio, né? Queria ter jogado mesmo, cara. Eu acho que pela força de vontade, eu acho que ia ter disciplina com certeza. Acho que poderia ter dado. Não, eu tô falando brincadeira, né? Capaz de pessoal levar a sério. O pessoal da terça lá. A hora que vou ouvir o podcast, não desiste que não. E o jogador importado do Madureira? O Denis. Era o Denis, né? Veio de barbardade. Contratamos um jogador de Floripa. Eu pensei que era do Havaí. Até hoje nós brincamos sobre isso. Fiquemos acho que uns 20 dias para descobrir que ele era aqui do Grã-Pará. Não apanhou depois? Não, ele jogava bem na época. Ele jogava bem, tava na aeronáutica, acho que se eu não me engano. Acho que sim. Na base, né? E aí a gente pensava no centroavante. E aí o Madureira fez todo aquele merchan em rádio. E trazendo, jogador de Floripa. Tô trazendo de Florianópolis. Nós que, poxa. Que não falava no X. Ele esperando quem era esse cidadão. Só que a primeira partida que a gente fez, no Madureira, pela Liga Verde, essa liga que o 7 de setembro participou, acho que participou também, né? E era uma liga difícil demais. São Digério investia muito forte, Armazém investia muito forte. E tinha o time Lauro Miller, que sempre teve ali os boleiros, Lauro Miller e Guatá ali, né? Eram uns times difíceis de jogar. E Fortuna, Santa Rosa. E ele foi feliz nas primeiras partidas e jogou muito bem. E nós acreditamos, só que a gente não tinha muito, não falava muito, então, né? E joguei a primeira partida, joguei uma segunda. Lá pra terceira alguém falou, disse, pô, não dá pra acreditar, né? Um jogador desse aqui do Grã-Pará, né?
jogando bem, do Graná, né? Não sabia. Nós dando essa moral pra ele, é do Graná. Não sabia o sobrenome que era da Corégio. Não por ser do Grão-Pará. Pode ser um Grão-Pará, teve grandes atletas, né? Até de nível nacionais aí, né? Salão, que eu diga, né? Mas é porque a gente achava realmente que ele jogava no mínimo no Figueirense ou no Avaí, porque Jogava bem. tinha trazido o pessoal da diretoria disse que estava trazendo de Florianópolis e tal, tinha que pagar passagem para ele e tal. Não, Tava lá no caixa do Madureira, o transporte do Douglas. Florianópolis, Abraço do Norte, poxa, cara aí. O cara é grandão. Serviu na base. Ali se ferrou na base também, porque lá na base, uma vez ele contou pra nós que chegava na base, daí, o que tu fazia na vida? Ele disse, eu era vidraceiro. Então tu vai ser o vidraceiro da base. Barbaridade, cara. Quebrava um vidro e disse, mas eu vim pra servir. Não, tu é vidraceiro. Aí exercer tua atividade aqui também, cara. Lá tem disso. Grande deles, pessoa boa também. Gente boa. Nossa, muito bom. Nunca mais vi também. Que agora ele é do interior, né? Esse dia até a gente quando se encontra, a gente se lembra do futebol, né? A gente jogou juntos no Madureira apenas, né? No outros times a gente não conseguiu mais. Mas a gente tem uma lembrança legal. Eu não lembro quem foi que falou pra mim. O Fornaz, ele começou a trabalhar de chapeador pra arrumar os carros que ele batia, né? Eu bati pra caramba. O seu Renato, ele teve uma época, era aí o Gordo, eu tinha uma Brasília, o Gordo tinha uma Opala. Ele ia guardar os carros na oficina, tinha um espaço ali que não deixava ninguém botar carro. Então, Renato, mas o que sei? Não, aqui ou vai vir o Opala do Gordo ou a Brasília do Fornaz. Par da nós batemos juntos, batemos de Brasília, ele estava junto comigo. Deu uma crise de riso nele, cara. Uma meia hora, rapaz, pra ele parar de rir. O Magu contou pra mim um dia. Ele foi no Magu, eu tava conversando com ele, essas coisas assim, né? Assim, cara, vou te contar uma do Pardal que eu acho que ninguém sabe. O quê? Conta, Magu. Assim, uma vez nós pegamos uma caminhonete do pai do Pardal. Seu Lucas. Daí viemos pro Cruzeiro. Era pertinho, mas ele queria vir de caminhonete. Eles tinham uma loja de móvel, né? Tinha de móveis, sim. E vieram pro Cruzeiro, tá? De manhã, a dona Lelete acordou, o Pardal tava em casa, olhou lá pra baixo, cadê a caminhonete? Cadê a caminhonete, Pardal? Roubaram? Veio aqui no Magu. Ô Magu, como é que vocês chegaram em casa essa noite com a caminhonete e roubaram a caminhonete? Ele assim, não, eu vim a pé e o Pardal também foi embora a pé. Tava lá no Cruzeiro. Esqueceram, o seu Lucas botou aquela loja de imóveis ali pra ele cuidar e coisa. Tinha um monte de colchão, cara. E aí nós, no colégio tem aqueles trampolim, aquelas coisas e tal, né? Ele já... Já praticava ali. Aqueles colchão tudo novo, já botou lá pro fundo da loja tudo empilhado e já dando piroleta umas coisas. Pegava o pessoal pra atender, eu disse só mais não solto, peraí. Como é que ia vender o colchão? Ô Fornaza, nós falamos do Madureira, mas também, mesmo quando parou a banda, vocês não perderam a amizade, então, o pessoal se conversava direto também, mas tu não deixasse da música, né? Montasse um estúdio na tua casa. Primeiro o estúdio foi para ensaio, né? Foi. E depois a gente acabou utilizando, a gente não ensaiou mais. Eu conheci o Luiz Antônio, que ele é o radialista ali dos esportes e tal, né? Na época que eu joguei na CME, eu joguei no Madureira, uma passagem super bacana no Madureira, e também no Juventude da Piscina também, que a gente foi campeão aqui, Cidadino e tudo mais. Já conheci o Luiz Antônio, e o Luiz Antônio fez o convite para gravar uns programas musicais para a Rádio Verde Vale. Na época, pode falar Rádio Verde Vale? Pode. E na época eu nunca tinha gravado nada. Disse, não, mas tu é músico, tu vai tirar de letra e tal, aquela coisa. Tal. Mas para quando, Luiz Antônio? Para o ano que vem? Disse, não, o primeiro programa é domingo agora. Não saí naquele domingo, mas saí no próximo. E aí foi aquela. Nossa, aquela semana foi um pouco estressante, que tu começa a convidar um monte de gente para participar do primeiro, né? Acho que ninguém queria participar. Eu acredito que não tivesse esse trabalho, né? Foi com o Marcos, né? O primeiro, né? Não, mas teve. Eu tenho certeza que o Marcos, a hora que tu convidou, ele veio de prima. Eu tenho quase certeza disso.
cidadão bacana e tal, né? E nós convidamos umas 2, 3 bandas, não, mas isso aí, isso, aquilo, outro e tal. Daí eu falei pro Luiz Antônio na época ainda, Luiz, não tô levando não, né, pai, então vamos levar não de... Né? De gente grande. E a gente ligou pro Jário da Banda Ativa, né? Na época o Jário era vivo ainda. Isso, e o Jário, nossa, eu já conheci o Jário, por favor, eu sou obrigado a voltar lá atrás, gente, desculpa. Mas o Jário, nós antes do estúdio, a gente resolveu montar uma associação de músicos. E então, um dos primeiros eventos que a gente fez foi com o Eloy Casagrande. Na época ele tinha sido eleito o melhor baterista do mundo até 18 anos. Hoje o Eloy Casagrande é baterista do Sepultura, né? E equipamento de som para atender o Eloy e tal. A gente ligou pro Jário, seu Jário, pode ser um equipamento menor. Que na época ele já era um ataque. É para fazer o workshop com o Eloy Casagrande. Só que a gente não tem tanto dinheiro para gastar, né? Tá, quanto é que vocês conseguem? Foi aqui na Associação Campestre. Isso, Juninho, na Associação Campestre. E quanto é que vocês têm para pagar? Tal? Eu disse, não, faz o preço menor possível, que a gente não... A realidade é que nós não temos dinheiro, a gente vai ter que correr atrás para poder te pagar. Captar. E ele fez um preço muito, muito bom, assim, para nós. Foi muito, muito justo mesmo. E nós, aquela conversa que a gente tinha pedido para ele, a bateria a gente ia usar a nossa e tal, com as modificações ali pro Eloy, e ele trazia uma caixa na frente, o peazinho e tal, e isso. Era isso que era o nosso combinado. E a gente chegou acho que era uma quinta-feira à tarde, se não me engano. O Jário com o ônibus da Banda Ativa na frente da associação. Assim, você tem que ver de ônibus, né? E nós trazendo caixa, iluminação, e mesa e coisa errada, seu Jário, pá. Não precisava tudo isso, gente. Não, vamos fazer um negócio bonito que é o Eloy Casagrande. E nós não tinha aquela, né, essa visão que ele tinha. Disse, não vamos fazer feio, não, vamos botar aqui, o trabalho de trazer equipamento aqui é o mesmo. É o mesmo. Vocês ficam tranquilos, vai ser o mesmo valor. Sim, pá, cara, mas não precisa passar tanto trabalho assim, não. E ele montou um palco, mais, como se fosse da Banda Ativa tocando, mais lindo, com a iluminação na época e tal. Isso faz muito tempo atrás já, né? Era um dos melhores o som da região, era da Banda Ativa. Cara, mas um som de baterias lindo, assim, lindo demais, cara, com aquela iluminação toda. Aí, só pra encurtar, Juninho, quanto isso é legal, o Eloy Casagrande começou a ter proposta e procura de ir para fazer workshops no mundo inteiro. E ele mandou uma foto para nós do workshop que ele ia fazer na Europa, eu não estou lembrado de qual país, acho que era na França. E eles fizeram um outdoor lá gigantesco. E ele mandou a foto, e assim, pô, mandou, que legal, parabéns Eloy e tal. Daí, e ele falou, sabe onde é que é essa foto desse outdoor? É do nosso workshop em Braço do Norte. Puxa, aquilo assim, pô, caramba, olha o quanto foi legal o Jário ter já essa visão, né? De daqui a pouco atender bem o Eloy e, pô, daqui a pouco, né, pô, ia ficar essa história bacana também. É lembrado. Então, a turnê europeia, talvez até outros países aqui na América também, a foto dos outdoor, na divulgação do Eloy Casagrande. O material de divulgação é aqui no CDL. Era aqui de no CDL, na Campestre. Com aquele equipamento todo da Banda Ativa. Foi muito legal. E aí, a gente trouxe vários outros músicos também na época, né? O Kiko Loureiro, que hoje está tocando no Megadeth, né? A melhor banda de metal do mundo também. Então foi legal também, foi importante essa participação aí com a Associação dos Músicos e conhecer esse pessoal todo aí, né? De nível mundial, né? Embora brasileiros, né? Mas de nível mundial aí. E tu olha pros caras, os caras não vão vir aqui. Os caras não vão vir aqui fazer um workshop pra gente. Tem um pessoal que às vezes não deixava vir mais, questionava. É o fulano mesmo. Ele mesmo não é um cover. Não, eles vão estar aqui, cara. E todos eles foram muito, muito bons mesmo, maravilhosos, assim. A questão de educacional, né? De repassar o conhecimento que eles tinham. Tanto de apresentação também, né? Que era aqueles com os playback, mas tocando mesmo, assim. Pro cara que é fã, bem, assim. Pro cara que é fã, que tá ali assistindo, não tem um momento que vai acontecer que é igual esse. Mas e vieram, tá perto do cara. E vieram, nossa, aí Kiko Loureiro, Eloy Casagrande, só aí já, né? Aí Aquiles Priester, Zé Montenegro, fantástico, tá Marco Lasso, baixista do Zimbel Trio, o pessoal do Burning Hell. Hoje o guitarrista tá no Guinness, né? O guitarrista mais rápido do mundo, até hoje. Acho que é Thiago Della Vega, se eu não me engano. É um guitarrista do Rio Grande do Sul. Até o Anselmo falou semana passada sobre isso aí também. Ele tá no Guinness e tá no... Ele saiu também no Discover.
sobre um assunto lá, não sei agora bem o nome certo, de pessoas extraordinárias que... Ah, tá. Passa na TV fechada. O Anselmo comentou sobre isso. Pô, É um programa de gente que faz alguma coisa que é impossível. Isso. E aí Cidadão também tá lá. Então teve aqui em Braço Norte também. Então foi muito legal essa participação. E aí depois veio o estúdio. A gente já conhecia o Luiz Antônio. Aí começamos agora a gente vai voltar no Jaro, né? E aí onde que a gente convidou a Banda Ativa, ele de imediato. Tamo aí, obrigado pelo convite. Primeiro programa, Música no Vale, Banda Ativa. Banda Ativa. Banda Ativa. Primeiro programa, aniversário de um ano, Banda Ativa estava aqui também. E só pra lembrar que na época a Banda Ativa era a banda. E eles movimentavam. Só eles que tocavam na região. Vocalista de Torres, vinha tudo. Rubens Daniel, o Sandro Rios, já vão lá. E aí no primeiro programa o Jaro já ficou doente, já estava no hospital. E aí no segundo, então ele tinha falecido, então a gente já não fez mais, levou isso em forma de respeito e tal. A gente reprisou de 3 anos de Música no Vale, a gente reprisou o primeiro episódio. E aí foi dessa ligação com a Banda Ativa. E no último programa, que o Luiz Antônio foi morar em Imbituba, daí se aposentar, né? Que a gente foi encerrar Música no Vale, na edição 502, aí veio a Banda Ativa, né, fazer o último programa também. Então a Música no Vale pra mim foi muito bom assim ter participado. Revelou muito músico que só tocava em casa, que se apresentava 1 ou 2 vezes por ano. Daqui de Braço Norte, da região. Dava um frio na barriga também. Mas foi muito legal, foi 10 anos, né? 10 anos de Música no Vale. É muito tempo. Então a gente vai arranjando amizades que não fica só na música, não. Fica, né, no teu cotidiano, na tua vida familiar. Minha família até hoje é muito amiga do Luiz Antônio, da família do Luiz Antônio, de Bagi, que depois começou a participar. Sim. Do Ivan, dela Justina, várias outras pessoas. O Sargento Vico morava na frente de casa, começou a... Ué, mas vocês gravam aqui na frente de casa? Não. Era ali embaixo do estúdio, embaixo do prédio, começou a participar também. Então, várias outras pessoas, cara, que participaram ali, a gente vai criando um laço de amizade aí e vai, né, pro resto da vida, né? Então, super bacana. E... Sem contar os outros que ficavam incomodando ali, né? O Duda, o Márcio. Bacana. E os pessoal da música também, eu achava que... esse era o que a gente recebia, né? Tem alguns lugares, alguns casamentos e aniversários, festas, que tinha uma banda que estava tocando, que teve participado de Música no Vale, era diferente, assim, era uma amizade legal pra caramba, assim, uma troca, né, de energia, de amizade boa, assim, sensacional, assim. O cara que vem em Braço Norte, até as últimas vezes que veio, e perguntou, Fornaza, o Jaime do Mr. Joker. O Jaime, não é só de Música no Vale, não, o Jaime é de antes. O Jaime... Foi a primeira banda que teve no depósito, né? Se eu não me engano. Eu acho que sim, mas o Jaime eu conheci desde o Paralelo 30. Isso, era o Paralelo 30. No depósito já era o Mr. Joker, né? Já era o Mr. Joker? Já. Porque, não sei se tu lembra uma época, ali na frente de casa, que nós morávamos ali onde era o bairro, teve uma época que não sei o que andou acontecendo ali, furando as datas, alguma coisa assim, e não subiu as bandas. Tava o Paralelo 30, o caminhão de um lado da rua, e do outro lado da rua o Portal da Cor. Não, duas, né? E atrás o ônibus do Odir. Do Estação 2000. Que era legal também, né? Semana passada eu curti uma foto deles na época que era do Tom, o Alan Peterson ali, o Pingo, né? Sim. O pessoal todo. E a Paralelo 30 e Portal da Cor eram as top também da época, né? Sem contar que quem era o dono das bandas é o Aires, que é dono da Ataque, né? Sim. O cara gosta tanto de música que tinha 2 bandas. Que era o que tocava na nossa região aqui. E eu acredito que com esse equipamento dele e com essas 2 bandas, eu acho que ele deveria ter um feedback extraordinário, né? Pra dizer o que ia funcionar em questão de sonoridade, de potência, né? Eu não sei hoje, Fornaza, mas eles comentavam muito que, querendo ou não, o pessoal tava direto aqui. O primeiro som grande do Musisom foi o próprio Aires, que veio fazer o teste aqui no CTG, no Beira Rio, em São Lugero. Eles comentavam muito que não existia, na época, um trio elétrico, uma banda grande, que não tivesse pelo menos um equipamento Ataque no mundo. Caramba, né,
Então, Olha o porte dos caras. são grandes, são grandes. Aí tem muito baixo. Eu falo mais da minha área, né? Mas tem muito baixista que usa equipamento ataque. Sim. Acho que eu não sei se está usando hoje, mas eu sei que o PJ, né? J Quest, né? Tinha desenvolvido um equipamento com... eu sei que, né? Com as características dele, né? Mas da ataque ali, Da né? ataque. Eu sei que na época a gente procurou, até para fazer uma cotação, né? Mas tava... Saiu um pouco fora Vamos deixar um pouco de lado. Trabalhar um pouco mais. E tu sabe que na época o único carro de propaganda do mundo que tinha uma caixa de som da ataque era uma Brasília que o Djalma tinha? O Djalma fazia sonorização também, de Rádio Cidade? Tinha. É que na época foi assim, ó. Ou era só o teu pai? O pai começou, daí o pai foi trabalhar na prefeitura, o pai fazia outras coisas, teve fábrica de placa, o pai é bombril. Cara, acho que eu me lembro da fábrica de placa, eu acho. Daí ele continuou com o carro de som. Daí o meu sobrinho, na época tinha 2, 3 aninhos, botou fogo no Fusca dentro da garagem. Primeiro incêndio do bombeiro, que o bombeiro foi apagar em Braço Norte. Chegou lá, mas a caixa já tinha apagado, uma caixa de fibra. Daí na época o Aires soube do negócio, ele disse, não, vou te mandar uma caixa de som de rua. Uma caixa da ataque. Fabricaram exclusivo pra ele. Já tinha o seu valor, né, cara? Essa caixa, se eu não me engano, tá na Que Loucura, na fiorinha da Que Loucura. Hoje. Será para resgatar aí, né? Deixar guardado aí, né? Não, essa caixa... A única, tá? A única. Legal, cara. E o detalhe, só tinha alto-falante, não tinha corneta, não tinha Twitter na caixa. Tinha que no equilíbrio ali pra dar uma Não. A caixa foi projetada pra isso. Já vinha com os medzinhos normal, tá? Normal. Cara, era coisa de outro mundo. Então, vai atrás dessa caixa aí. E aí, do Jaime, ali eles iam tocar com o Parelo 30, num baile em Rio Pequeno. Baile no Rio Pequeno, eu acho que o baile, a gente ia no baile quase eu ia pra dançar, pra coisa e tal, mas nós já era diferente, rapaz. Nós Ficava olhando pra música. Ia olhar pra banda, cara. Eu fiquei um tempão ali na frente do Jaime, olhando ele tocar, e teve um momento que ele pensou, quer tocar? Toca. Certo, bravo. E era cocaine do Eric Clapton. Ele me emprestou o baixo, imagina, vestiu, e eu toquei ali. Mas não me lembrava que era o Jaime mais, né? E aí depois a gente foi voltar a se conversar num casamento no Cruzeiro, tarde da noite. O Júnior pediu pro Desson fazer um pedido, que era o dono da festa, tal. E o Desson falou, queria que você tocasse uma música com meu compadre. Então, quem é teu compadre aí? Você é o Fornazzo, sobe aí e tal. E aí eu subi no palco, mas tava já meio, né, a gente tomado umas duas. Não deu tão certo a música que a gente tocou ali, era uma música um pouco mais, é uma música do Rush ainda, tarde da noite pra tocar. E aí o Jaime já ficou, poxa, legal, cara, não quer a gente tocar essa música amanhã? Porque amanhã a gente vai estar aqui também. Disse, sim, vou vir, cara, mas amanhã prometo que eu não vou, né, beber 2, 3 e vou vir preparado. E aí a gente foi lá e tocou, daí foi muito legal. E ali a gente começou essa amizade aqui, a gente mantém até hoje, né? A gente se encontrou aqui na Praça da Família agora, já no final do ano passado, na Beer Festival ali. Foi em novembro, né? E aí ele veio com o Júnior, pô, achei muito bacana os dois se reunirem novamente. Que foi um dos grandes momentos do Mistador, que era com o Jaime no baixo, o Júnior, né? Júnior a vocal. Daninha cantando super bem também. E a gente se reuniu ali, pá, cara, foi muito legal ter visto eles novamente. A gente vai se encontrar aí com certeza aí, pelos palcos aí. A gente não é tão profissional quanto eles, mas eles sabem o quanto que a gente gosta de música, né? Talvez seja por isso que a gente mantém essa amizade, o quanto que a gente respeita ele, como músico e como cidadão também, porque o Jaime também ajudou muita gente. Sim. E é diferente, Juninho. 10 tempo atrás, tu falou, mas vocês tocam legal também e tal. Eu disse, não, mas o Jaime é um outro estágio. O que acontece com o Jaime é diferente eles estavam tocando e eu vi o Derson que é um grande baixista também. Slap, tocou com banda de forró, cara, super bom. E o Derson tá morando em Lauro Miller. Ele saiu de Lauro Miller para ver o Jaime tocar. Então isso aí já tá além da música, assim, já tá no outro, né? Pô, Derson, tu é fã do Jaime, tu gosta de... Não, cara, esse cara aqui uma vez eu tinha um show para tocar, não tinha camisa para ir.
E ele tirou dele e disse, ó, Anderson, toca essa aqui, que essa aqui é máscara, depois eu faço. Porque ele, parece que o Jaime até fazia até as roupas dele estilosa e tal, pra, né. O Jaime trabalhou em fábrica de boné, em Apucarana. E assim, ele disse que, pô, aquela camisa que ele deu, daí ele começou a tocar um tempasso com aquela camisa, dizendo que era do Jaime e tal. E nós temos falando de quem? Do Derson. O Derson é o melhor baixista que nós temos na região aqui. Super profissional. Então ele vem lá de Lauro Miller para ver o Jaime. Então isso não acontece com qualquer um. Não acontece com qualquer um. Eu é quase que eu elogiando o Jaime. Eles tocaram antes do show da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo depois, desculpa, em Florianópolis. A Ivete Sangalo já tinha feito show dela, já tinha ido pros camarim. Eles entraram em outro palco. Isso acho que foi até o Jaime que comentou comigo. E eles entraram no outro palco. Ela voltou pro palco depois da terceira, quarta música, pediu para abrir o PA dela. E ela elogiou o Mr. Joke e eles tudo. Porque eu não sei se tinha tocado qual música. Uma música da Ivete? Eu não sei. Se eu não me engano era a Festa. Eu não sei. Ela, poxa, sabe o que é isso? A Ivete Sangalo pedir para abrir. Porque geralmente, né, os caras são diferentes. São. E para nós aqui, na época, por falta de professor, tá, oportunidades para buscar um professor, aí tu vê um grande baixista como era o Jaime, uma banda super legal tocando, te ensina muito. E na época que começou a sair CD, gravação de CD de banda, eles gravaram o CD do Paralelo. Tá. Paralelo 30. Pô, manda pra mim, Genial. Acho que eu não sei se eu tenho ainda. Eu não tenho no computador, mas eu tenho em CD. Eu devo ter escutado, cara, alguma coisa da época assim. Nossa. O Júnior, se eu não me engano, era baterista. Na época. Ah, do Paralelo sim. Ele fala que era baterista. Era baterista. Mas é um grande vocalista, né? Ele foi promovido porque ele era road, né? É verdade? Ele era road, deu um problema com o baterista. Sabe tocar, sei, então vai cá. Ok, já vi tanto isso, se eu não souber, nossa. Legal. Tem uma história bacana pra caramba, né? Bem... E eu espero trazer eles aqui, cara. Não, legal. Convido o cara a vir aí, tá junto pelo menos aí, participando. O Jaime, o Júnior, a Dani. Eles são merecedores de todo elogio aí. O Jaiminho, filho do Jaime. O Ião Capetinha. Mas é gente boa. Nossa, eles são extraordinários, legais mesmo, ter essa amizade ainda até hoje, né? Entre outras bandas também que passaram ali, né, Fornasa? Porque 502 episódios. Teve muita. A gente vai começar a falar, Juninho, nossa. Vamos virar a noite? Você tocou no Jaime, mas o pessoal dos Avais também foi muito bacana. Tem muita gente legal. Muita gente bacana. Os episódios estão no YouTube? Não, era pra rádio mesmo, né? Eu tenho gravado. Era áudio? E a gente fazia, era 2 horas, né? Eu tenho gravado isso no registro, mais em áudio, né? Só, eu acho que teve o último que a gente fez, tem algumas filmagens, assim. Eu, se fosse do Fornasa, uma ideia. Colocava no Spotify. Mas são longos. Bota como podcast. Formato de podcast. É 2 horas, cara. Cara, o pessoal vai escutar. Começa... E é 500 programas. Sei lá, pega um mês e coloca 10. Escolhe 10 e coloca 10. Cara. Mas foi muito legal, cara. Pra minha formação, assim, como cidadão, foi super importante pra mim, assim. Eu vejo essa música no Vale, assim, como um aprendizado muito grande. Uma faculdade. Uma faculdade? Foi uma faculdade. Porque você aprende, né, com as histórias dos outros e tal, né? E ver uns caras tocar, pega um detalhezinho, pega um negocinho. Também, tanto musicalmente. Pô, assim é mais fácil, fica mais harmônico. E conversando, você vendo, é diferente, né? Não é tu vendo um vídeo no YouTube, o cara tá ali. É diferente. Tempos atrás, o Renato também, a gente começa a tocar nas outras pessoas, e cada pessoa dessa eu acho que exige, no mínimo uma meia hora pra gente conversar. Né? O Renato, o Ivani Machado, não, desculpa. O Ayrton. O Ayrton tava acabando, era Garoto de Ouro, né? Garoto de Ouro. E aí o Renato me ligou, poxa, Fernando, tem como eles estão com um gaiteiro novo, tal, tu não aluga o estúdio aí pra eles ensaiar, poxa, legal, caramba, vamos mandar eles aí, Renato. Aí vieram. Eu lá na oficina trabalhando, e eles ensaiando, tal, super gente boa demais, cara, eles. E o som de baixo, poxa, que isso, cara, que se regular, a gente disse, não, antes eu vou esperar eles ensaiar, né, pra passar o tempo deles, mas depois eu vou perguntar o que esse cara tava usando no baixo, que é som médio, né, cara, diferente, instalado. E aí o Renato chegou e perguntou, Renato, que regulagem não tá usando nos cabeçotes, né, cara? Eu falei que som médio demais, cara. Fernando, conversa com ele, aproveita agora, conversa com ele. E aí fui lá ver, e aí por isso que eu digo que é legal você ver, né? Ele deixava a unha crescer um pouquinho mais e tocava com a unha. E assim, poxa, eu vou fazer qualquer regulagem, poder jogar a média pra cima, pra baixo, nunca atingir esse som, né? Então é com esses detalhezinhos que tu, né, vai aprendendo e vai crescendo também, né, na música, né? Mas o pessoal super bacana. E perdi a oportunidade
de pedir para eles mandar um abraço pro pai, que o pai gosta muito de gaita e tal, né? E depois acabou Acontecendo o acidente. Trágico ali. No fim é que a gente acaba de perder essas oportunidades assim, né? E ele, poxa, conversou com o pessoal ali do lado, os moradores, de boa, assim. Ele é muito humilde. Muito, muito bacana. Bacana mesmo. Tá num bom lugar, com certeza. Tá. No Música no Vale, teve alguma coisa assim que te marcou? Além da banda ativa, é claro que a banda ativa, a história deles ali foi bem marcante pela questão do Jairo. Eles tocaram no terceiro ano, reprisou o episódio deles no terceiro ano, foi o último. Mas teve alguma outra banda que te marcou? Teve muita banda bacana. Uma porque era assim, Juninho. A gente já convidava o pessoal que a gente já gostava pra caramba também, né? Claro, tem muito. O Braço Norte, praticamente quase todos os músicos passaram por ali, né? Mas a gente tem admiração de tanta gente, Juninho. Falar de um só. Dia de gravação era uma festa, né? Era muito legal, muito legal. E tem muita gente bacana em Braço Norte. Tem muita gente assim que tem um espírito elevadíssimo. A palavra certa seria essa aí. E eu acho que devia ter, alguém tipo algum órgão, um conselho, né? E tentar resgatar, mostrar mais e valorizar mais esse pessoal. Que é tudo pessoal que tem vontade de dividir conhecimento, tem um carinho muito grande aqui pela nossa região, pela nossa terra. E falta, um mínimo, né, de estrutura, de coisa para estar dividindo isso. O pessoal, tudo quase que voluntariado. Sim. Esses músicos aí. Toco na raça, porque gosta. Eu não tenho dúvida. Esse pessoal do Divina Arte. Certo, eles precisam de estrutura. Mas se não tiver, olha o que eles realizaram até hoje. Por ser voluntariado. Sim. Então na música também tem muita gente assim. E se não se acordar... Vai se perdendo. Agora, vai se perdendo. Nós temos nossos corais, que é fantástico. E nossos músicos, desde a época já do Toninho Dias. Do grupo Cadê? A gente fala que Toninho Dias é que sabe o tamanho do conhecimento dele. É surreal. A divisão dele de frequência de leitura é difícil de encontrar. Difícil de encontrar. Temos um Maestro Lourenço aqui de Grande Pará. Um cidadão também que dividiu tanto conhecimento, ensinou tanta gente. Olha o número de pessoas que tocam o instrumento ou se torna mais inteligente por conta do maestro inserir num coral ou numa orquestra de música. Ter o olho de enxergar na pessoa. Porque a gente fala, muita gente costuma, é música. Mas se você não quer exercer a música, mas o seu filho está criando uma atividade, tocando instrumento, vendo, medindo o tempo, esse desperta a inteligência, não tenha dúvida nenhuma. Então mesmo que depois... Ajuda no conhecimento. Muito, muito. Desenvolve muito mentalmente. E mesmo depois que você for atingir outras atividades... O maestro teve alunos que hoje são juízes. Mesmo que você for atingir outra... Por favor, eu estou valorizando muito o juiz, daqui a pouco outra pessoa... Sim. Mas vão ser bons, sendo juízes, vão ser bons. Vão ser bons sendo um caixa do banco, vão ser bons trabalhando no mercado, em qualquer outro lugar, eles vão ser inteligentes. E em certo momento você vai ter que usar a inteligência para se desenvolver essa atividade no local que você está. Né? E a música ajuda muito nisso. A disciplina? Isso também. E depois que você desenvolve mentalmente, não volta mais. Não. Você vai conseguir, com certeza, realizar suas atividades de forma mais... Né? Vai ser difícil, mas você vai dar um jeito vai dar conta do recado. Né? Sim. De exercer elas. E o Fornaza, o Extremunção chegou a participar do Música no Vale, né? Extremunção, não. Que na época já tinha chegado no fim da banda, né? A gente não tocamos como Extremunção, mas a gente gravou um Música no Vale com o Nado, com o Pardal, que foi muito legal. E com o Ângelo, que é cunhado do Nado, né? Que é a inspiração do Nado. Tocar guitarra. O Ângelo morava esse morava em Florianópolis. E já tocava guitarra, e era outros conhecimentos, né? E o Ângelo começou a namorar com a Esther, que é a irmã do Nado, e começou a vir para Braço do Norte, né? E aí depois noivaram, casaram, né? E ele era muito bom também de guitarrista de ouvido, né? Aí tirava as músicas, passava para nós umas notinhas aqui, outra e tal. Ele deu uma condução ali no início, ali, de Purple, né? Eles tocavam de Purple por causa do Ângelo, né? De Purple, Led Zeppelin, né? Então também nos auxiliou bastante. Que para ter essa referência musical, tu tinha que ir comprar loja especializada de disco que não era brasileiro, que era disco importado, né?
na época? Eu acho que sim, acredito que sim. Que Eu não tinha muito não, Juninho, assim. que eu lembro muito vagamente do CD. Que na época o Augusto do Music Shop, cabeleireiro, Sim, ele, na época, quando migrou pro CD, que começou a abrir a importação de disco. Daí ele já vendia ali CD nacional importado. mas eu, tipo, pra eu tirar música, pelo menos do início, a gente tinha que gravar no Dalés, né? Sim. Tal, de fita cassete e tal, e tu vê, eu tirava às vezes no carro, cara. Tirava o som no carro. Não é dificuldade de escutar os baixos, porque depende do som que você tem, os extremos eles se perdem, né? Tanto os agudos, né? E os baixos se perde um pouco, então é difícil de entender. Então não é que você às vezes você tocava errado. A questão não é tocar errado, a questão é que tu nem escutar. Nem quase não percebia as notas. Não é como hoje, nós temos aqui o fone do Juninho perfeito, que tem uma leitura diferente do que está acontecendo, os microfones, né, tudo de primeiro mundo. Na época a gente não tinha isso. Então era mais difícil, era um pouco mais difícil. Aí quando você via para ver o pessoal tocar, para ver aquelas notinhas, mas eu fazia assim, eu tô fazendo errado, o cara tá fazendo assim e tá mais bonito. Então tu ia, né? E até na época tu lembra como é que era o som nos carros, né? Tu tinha um Fusca, tu botava um par de 69 e 12 par de Twitter. Era mais ou menos por aí, cara. Não tinha muita, né? Passava na rua, era só... Era o som mais alto dele, né? Era. O agudo era... Era lá em cima, não existia sub em carro. Cara, mas foi importante, porque também essa dificuldade que tu tem de tirar uma música, que tem que estar lá ouvindo 1000 vezes lá, ela também vai te apurando o ouvido também. Porque facilidade demais, tudo escrito, o teu ouvido também não te apura, porque tu... Acostuma. Tu tem que passar um pouquinho de trabalho ali, perceber... Não sei se acontece isso quando vão tirar a guitarra, mas eu vou te dar uma música de contrabaixo, cara, tu tem que quase que eliminar a frequência tudo e ir lá quase focar no contrabaixo. Então não sei nem explicar isso, o serviço de concentração para te ouvir a linha de baixo, né? Fornaz, uma coisa que facilitou muito. Hoje tu pega qualquer música no YouTube, eles te ensinam tudo. Sim. Só que tu tira o tempo pra ir no YouTube fazer porque tá facilitado, ninguém faz. Eu acho que facilitou muito, só que o pessoal deixou de praticar. É claro que quem tá começando, eu digo quem tá começando, não quem já tá. Ela auxilia, tem uma tecnologia, sem dúvida, foi ótimo, foi super bom, ela auxilia. Mas o cara também tem que levar em conta que a música também é muito físico. Então tu tem que passar esse trabalho, não tem como não tem como pular etapa. Não tem. Um tempo atrás eu estava conversando com o Matheus Schaeffer, que já foi o guitarrista dos Avages lá, de quando veio faz projeto com a orquestra de Santa Catarina. Ele estava dizendo que estava voltando a tirar música nos vinis do Beatles lá de trás. Fica com um chiaço, com tudo. Passar a dificuldade para entender a música. Para apurar o ouvido. Caramba, isso aí ajuda muito, né? Mas também não dá para abrir mão da tecnologia também. Não. Ali tu precisa ter uma dúvida, tá ali, tu vai ali e consulta aí rapidinho. Que sem dúvida nenhuma a qualidade sonora melhorou, né? Não tem que ver. É mais digital e é mais definido. Não dá pra nós mentir isso, não. Mas era bom ouvir vinil. Era porque é nostálgico e tal, né? Mas porque era o que tinha na época. Mas a qualidade de som, eu prefiro um fonezinho de ouvido. Legal pra te ouvir, pra te escutar, que ali tu consegue definir tudo, onde é que tá o baixo, e tu sente o estéreo certinho, que tá rolando, que tá de um lado, que tá do outro. Então até os tons, né, da bateria, né, bate de um lado. Né? Isso na época era um 3 em 1 no canto de casa. Não sonhava. E olhe lá, né? Conversando com o Márcio Chandler, que é saxofonista, já tocou com o Volive, ele disse que a dificuldade era de tirar a letra, de ir lá o instrumento. Tirar a letra do que os caras estavam falando. Aí tu imagina se tirar um contrabaixo, né? Jesus amado. Não tinha como. Era surreal. O Volive foi uma das primeiras bandas. Não, teve algumas antes, mas assim que o divisor de águas foi o Volive, o Maneca. Sim, o Maneca, sim. Trouxe muita gente boa aí, né? Muita. Eu lembro uma vez que ele trouxe um vocal. Claro, trouxe Dudu Filete, né? Dudu tem o maior apreço pelo Maneca, fala super bem do Maneca até hoje, né? Mas eu me lembro uma época que ele trouxe um vocalista de Imbituba. Sabiá?
Eu não sei, esse cara ele tinha um drive na voz, ele era do rock and roll. Acho que era o Sabiá. E aí nós ensaiávamos nos sábados ali, ele apareceu ali, pô, tiramos um sonzeiro legal com ele, assim, era... E eu não sei se era esse Sabiá, sei que a gente nunca mais... Ele veio pra cá, assim... Ele ficou pouco tempo aqui, né? Acho que foi umas 4 vezes no ensaio ali, de vez em quando apareciam umas pérolas no ensaio ali. Uma vez no ensaio, no Stage Work e tal, né? Aí foi pérola grande, mas o pessoal do Bosch, não sei se te lembra, Bosch era uma banda da Argentina. Não recordo. E eles tocavam super bem, rapaz. Na época já tocava Red Hot Chili Peppers, tocava Beatles. Bons músicos, bom mesmo. E vieram tocar em Laguna e acabaram ficando aí. Cara, metade foi. Não quero ir embora. Isso, metade foi. E o baixista era bom demais, cara. Ele se vestia tudo de preto, podia dar um calor no que fosse, tava de jaqueta preta, e colar e coisa arada. E daqui a pouco nós ensaiando num sábado. Ô, tem um cara aí que quer vir sair de curtir, você era um... Bateu na porta. Baixista do Bosch, cara, uma bota preta, calça de couro preta, rapaz, jaqueta, um calorão em Braço Norte. Um depósito era telha de brasilita. Braço Norte é quente natural. Cara, disse, ô caramba, esse cara foi bater aí, rapaz. Os momentos legais que a gente passou no depósito da família Tramontim também. E sem contar que a colonia inteira se reunia ali no sábado de tarde, né? Da Povarel. O Leno sempre fala, cara. O Leno ia sempre, cara, muita gente, né? Ia nos ensaios da Extremoção, né? E aí a participação do que a gente não acreditava, que o Mr. Dor ia vir num ensaio nosso ali uma vez. Deu certo. E deu certo, bateram ali com todo o equipamento. Esse dia foi, aí encheu, né, o depósito, né? Nem nós não tava acreditando, né, que de lado. E eles tiraram uma sonzeira, cara. Bem na época do Mr. Joker. Mas não foi a sonzeira que o Guilherme tirou da pedaleira do Marcinho? Não, foi um pouco melhor. Eu fui tentar regular a pedaleira do Marcinho. Nossa, até hoje o Marcinho acho que tá tentando arrumar. Tá procurando o botão até. E ele assim, acabei com a pedaleira do rapaz. Essas figuras. Quando eles iam pra Braço Norte sempre era essa, né? O Márcio Viviane também era um cara ímpar, né? Isso era legal trazer também, né, Marcinho, cara? Pô, gente boa. Márcio Viviane, Jesus. O Márcio tá... O guitarrista? O Porta da Cor, Fred Lee, né? Mas ele tocou um tempo no Mr. Joker também? Tocou, é verdade. Até o Maneca achou ali embaixo do palco um evento que eles acabaram terminando mais cedo. Essa história pode contar. Acho que pode. Acho que ele não vai gostar. O Márcio é de boa. Acharam o Maneca achou ele embaixo do palco. Tocando, né? Tocando, meio caído. Na lona, né? Acabou o evento. Ô, pai. Bem assim. Maneca Mas, cara, rolado na lona. Maneca rolando a lona. Eu acho que isso aqui é de você. Volta pra mim buscar. O Maneca é uma figura. O Maneca deve também ter visto muita história desses pessoal todo aí. O Maneca, eu não sei ao certo quanto tempo de sonorização e banda. É tempo, né, cara? Mas é bastante. Eles bem profissionais também, né? Agora os filhos também estão trabalhando ali e boa sorte, né? Merece. Esse pessoal que trabalha com música, trabalha com som, merece tudo que tem de bom nesse mundo. O Valdo sempre fala. O Valdo é um cara que ele sempre fala um negócio. Se tá ruim pra ti que é música, imagina pra nós carregar uma caixa. E às vezes a gente vai, de repente sai de manhã um pouco mais cedo, tá esse pessoal voltando, né, cara? Cara, e eles o primeiro a chegar e o último a sair. Claro que todo mundo precisa do financeiro, todo mundo precisa trabalhar, tem que ganhar. Mas esse pessoal vão para levar alegria. E eles merecem, de verdade, eles merecem. Esse pessoal de banda, e nós temos que tratar com mais carinho. Esse pessoal de sonorização, não tenha dúvida nenhuma. Eles estão trabalhando durante a tua diversão. É bem isso mesmo. E se não tem eles, olha o valor desse pessoal. Se não tem o equipamento de som, se não tem o músico, acabou a sua festa. Não é a mesma coisa que botar um aparelho de som. Mas tem que pensar. Nem parecido. Faz um casamento legal, bacana, assim, só com bolo e com decoração. Não faz. Não, só se for casamento de surdo. Não faz. Mas o casamento foi tanta música. Quem tocou? Tocou Mr. Joker. Poxa, legal demais. Não só Mr. Joker, mas outras bandas, claro. É só é que a gente lembra deles, né? Não tem como a gente não lembrar deles. Mas diga assim, então... O Fornalzinho subir no palco era tocar o Deslive, nós já sabia. Poxa, aquela vez marcaram comigo.
Se alguém adivinhar qual é a música que o Fornalza vai tocar, vai ganhar a camisa. Podia dar uma disfarçada. Tiveram que dar sem camisa. Podia pelo menos disfarçar um pouco. Não, nós se encontramos aqui na Porta da Família. Olha quanto tempo faz isso. Nós se encontramos na Porta da Família e já sobe, cara. Toca o desligo. Assim, não fizesse igual o Duda. Sério, cara. Se não, já eu não sei. Não, por favor, cara. Eu não sei mais, cara. Tá... não fizesse igual o Duda, né? Cara, nós toquei uma música do Queen, cara. Do Duda. Não, essa aí eu não quero mais. Ô Duda, não tocar um Charlie Brown, não. Agora é útil. Essa aí eu não quero mais, Duda falou pra ele. Ai, cara, momento bacana, cara. Lembrança boa, cara. Ô Fornalza, mas é massa ir lá ver a banda, curtir a banda, beleza, mas essas histórias fora de evento, antes e o depois ali, bastidores, né? É melhor do que o evento em si. Legal também. Mas, claro, né? Tem toda essa história, mas eles levam com profissionalismo, né? Claro. Não, como é que eu vou dizer? Eles vinham e eles davam atenção pra gente, né? Sim, eles são parceiros. É porque são gente boa. Vim conversar. Nem todas as bandas fazem isso, né? Eles são diferentes, na verdade. São. É verdade. São diferentes. São eles ladrilharam isso um pouco pra nós, assim. Não quer dizer que eu seja mais novo que eles, não. A gente é quase da mesma idade, tal. Somos da mesma idade. Mas pega esse pessoal aí, a Jar da Banda Ativa, pega esse pessoal aí, o Maneca, teu irmão, que levaram as coisas mais a sério, controlaram e atendiam bem, responsabilidade, equipamento tal hora. Esse pessoal nos ajudaram a enxergar a música, que a gente gosta, emoção e tudo mais, né? Mas eles nos ajudaram a enxergar a música com mais responsabilidade. Que embora ela é bacana tocar, a gente gosta demais disso, né? Só que tu tem que atender o pessoal que também te contrata lá de forma responsável, como isso, né? E depois dá tempo pra brincar, pra tocar até uma música que a gente quer ou tudo mais, né? Vamos atender o pessoal e depois a gente, né, toca a nossa uma horinha de música que a gente gosta. Tal. É porque às vezes o cara que tá te contratando, ele te contrata pra escutar uma música. Daí às vezes tu toca o evento inteiro e esquece da música do cara. Pode acontecer. Acontece. Não deve, mas acontece. Mas faz parte, né, cara? Faz parte. Ô Fornalza, eu sei que a gente tinha muito mais história pra contar. Tinha uma coisa até que a gente não pode contar, mas eu já quero te convidar pra gente ir uma próxima. Vamos trazer alguém, de repente o Nado. O Nado é um cara que eu queria trazer, cara. O Nado é parceiro. O Nado, nem sei se a gente pode vir junto, né? Vamos morrer aqui até o negócio das histórias de adolescente, criança e tal, de como a gente tocava e o que passava pela nossa cabeça na época. Né? O Magu também, né? Magu, poxa. Magu acho que tá conversando, né? Sim. O pai do Magu era pra ser o mais rico do Norte. Seu Jaime. Seu Jaime, quem não conhece o seu Jaime, né, cara? Eu esqueci sobre o nome deles, cara. Mas o Magu, quando ia na casa do Magu, ele atendia muita gente. Mas era muita gente, cara. Vocês tocando e ele atendendo. Nós brincando, conversando ali, nós era criança. E ele atendendo, cara. Quanto é que é? Não é nada. Ou não. Ou só já. Não, sempre não. Então se ele tivesse cobrado, acho que R$10, acho que nós tava milionário. Mas com certeza, né? Teve seus momentos legais e com certeza acho que o homem lá de cima tá vendo e tá no bom lugar também. Tá, com certeza. Isso. Só fez o bem, né? Sim. Ô Fornalza, quero te agradecer a ter... Eu que agradeço, rapaz. A tirar um tempinho pra poder vir aqui conversar. Cara, porque assim, ó... Eu acho que já desde o primeiro a gente já vem falando, tem que trazer o Fornalza. Poxa, legal, cara. O projeto quem iniciou foi o Fabiano Tizoni. O Fabiano, por alguns motivos, ele não pôde continuar, mas ele já dizia, cara, vamos trazer o Fornalza. Não, vamos trazer, só temos que ver a agenda dele. Porque não é sempre que estás aqui, não é sempre que batia a minha agenda com a tua. Mas... mas deu no momento certo, tem aí. É a hora certa, não adianta. Tem no momento certo, foi super bacana. Gostei de estar aqui. E parabéns, Juninho, que eu acho que nós precisamos mais aqui em Braço Norte, né? Ter espaços como esse. A nossa biblioteca eletrônica, né? É legal, porque é um registro, né? É um registro. Isso tem o seu valor. Tem o seu valor hoje, mas tem o seu valor para os teus filhos, com certeza. Daqui a pouco, daqui uns 10 anos. Pô, participei do tomara que daqui a 10 anos a gente grave outro também. Participei do podcast com o Juninho, isso fica registrado. Isso é muito legal. Eu tive essa experiência com Música no Vale. Sim. Na época a gente
tava muito assim pra, né? Não era a intenção jogar na rede, né? Pra se propagar. E hoje ainda eu sinto que tem pessoas que participaram da Música no Vale e vem um filho, vem um esposo, uma esposa, vem um tio, um pai, pedir dos programas do seu ente, né, que participou e que não estão mais aí, né? Então isso é muito legal, é um acervo cultural. É um acervo. Não é um livro, mas é um registro muito grande e muito forte. Então por isso eu agradeço pela lembrança. Eu sei que nos podcasts que a gente era para ter vindo, a gente tenta meio que quase que combinado para trazer a Sara, né? Para tocar um violãozinho. Tá ali esperando. Quem sabe no próximo aí, e já que eu falei da Sara, eu sou obrigado a falar da Bianca. Obrigado não, né? Faço questão, né? Bianca, que é a nossa primeira filha, a Tainara, aí a Sara, os gêmeos, né? O Vitor e o Lucas, e a Liz, né? E a Andresa, né? Que é a general de tudo isso. É a dona da pensão. Isso, que é a general de tudo isso aí, que vai equilibrando tudo e dizendo o que falta e o que tá bom e o que não tá, e a gente vai se entendendo e agradecendo lá de cima, porque a gente é um pessoal mais simples, né, o Juninho? Também não... Em muitas coisas a gente fala até, de repente, educação com os filhos, tal, ou alguns sims ou não, mas sem a mão dele a gente não é nada. Não. Fala com toda certeza, porque muita coisa foge da tua mão. Até não digo porque por irresponsabilidade como pai ou não, é que realmente não às vezes tu quer dizer um não e era para ter dito sim, e às vezes tu diz um sim que era para ter dito não. Então não dá para te controlar tudo isso. Os filhos são diferentes, não tem manual para filho. Temos gêmeos em casa, é uma personalidade de um, personalidade do outro, então tem que controlar, tem que manejar, e tu só espera que o homem lá de cima continue abençoando para levar eles para um caminho legal, né? Bacana, né? Que eles se sintam felizes, eu acredito que eles estão, e que seja uma vida bacana, assim, igual eu e a Andresa tivemos, assim, de respeito pelo outro, e vai ser ainda assim até por um longo tempo. Então tá certo, Fornaza, vamos deixar para um próximo programa. Daí o convite fica ao teu critério. E vamos agradecer o povo aí também que compartilha, que acompanhou a gente até agora, né? Todo o pessoal que visualizou aí, desculpa, né? Não tente regular a minha voz ou equilibrar lá, porque a voz é assim mesmo. Tá bom, eu sei tocar, tá bom, Fornaza. Demais, obrigado aí, obrigado pelo convite mesmo. E, poxa, pensando a gente tá ali do ladinho aí. Fornaza, sempre que a gente precisa, ele diz, vem aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Até o podcast ia começar lá, né? Pois é, né, rapaz? Eu sei, mas deu certo, começou aqui e tá aí super legal, né, cara? Só um pessoal super bacana que eu acompanhei até agora. Daí eu e o Fabiano ainda falamos assim, mas eu não vou botar uma mesa lá e vou incomodar o Fornaza. Não. Se é pra fazer lá e tá incomodando o Fornaza, vamos fazer nós. Não, mas tá legal. Mas funcionou, deu certo, né? Se der o jeito, eu acho que esse aí que é bacana também, né? E aqui pra ti a logística fica legal também, né? Fica melhor, daqui a pouco tu tô em casa, né? Leva as coisas e volta e merecedor ser aqui mesmo na tua casa, aqui mesmo, que já fica tudo, né? Mais fácil de editar, de convidar o pessoal, já sai daqui, já vai pra edição, já faz. Dá uns 5 minutinhos de folga, o cara já tá ali mexendo. Isso. E assim vai. E quando dá tempo já tá aqui, né? Daqui a pouco tem que voltar lá, gravar uma falinha, alguma coisa, né? De repente, né? Seja mais trabalhoso para vocês também. Então tá, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Desde a minha adolescência, eu admiro muito essa pessoa musicalmente. E com o passar do tempo, Deus me deu a oportunidade de me aproximar dessa pessoa e não só admirá-lo como musicalmente, mas sim como pessoa. Uma pessoa com um coração enorme, que só faz o bem para as pessoas, que não nega esforços para ajudar o próximo, ajudar os amigos, família. E eu tenho muito a agradecer a ele e tenho muito a agradecer a Deus também por ter me dado a oportunidade de me aproximar, de ter amizade dessa pessoa e por muito tempo ter dividido os palcos com ele, ter dividido ideias, ter dividido musicalidade, várias coisas, e eu só tenho a agradecer.
E essa pessoa chama João Alexandre Fornaza, o Fornazinha. Fornaza, tu tá aqui dentro do meu coração, meu irmão, para sempre. E cara, continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, onde não mede esforços para ajudar o próximo, ajudar os amigos. Fornaza, um beijo nesse coração, que inclusive não é pequeno, é grande demais. Meu irmão, um forte abraço. Um momento ímpar e de muita satisfação. Poder falar de João Alexandre Fornaza, o nosso querido Fornazinha, gremista, de Quatro Costados, mas além de tudo uma grande pessoa. É muito difícil nós falarmos do Fornazinha, Fornazinha chapeador com a sua oficina, Fornazinha construtor, o Fornaza músico, o Fornaza goleiro, ponta esquerda, lateral jogando em todas, o Fornaza pai de família, e que família, que bela família. É muito difícil nós conseguirmos dissociar uma da outra, porque ele consegue fazer bem todas. E como amigo, realmente a gente fica feliz. Quantas pessoas perderam a oportunidade de ter o Fornaza como amigo? Uma pessoa justa, sincera e correta. E para nós, durante praticamente 10 anos de convivência no Música no Vale, com o Miranda, o Tibagi, o Ivan, dentre outros, nós só temos a agradecer a oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos e de juntos oportunizar a muitos a primeira e única oportunidade de ter a sua música, o seu talento levado a uma emissora de rádio.